Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje estaremos comentando rapidamente sobre o uso de amanuense no texto nos escritos do Novo Testamento, né? Ou seja, você saberia o que seria amanuense? Comenta aí, você sabe o que é, o que não é, né? Basicamente, amanuense ele é uma espécie, um escriba, né, treinado, alguém que conseguiu ler, né, aprendeu a ler e também a escrever. E numa sociedade onde você tem um nível de analfabetismo lá em cima, então, justifica-se, e também numa sociedade em que você não tem máquinas que consigam tirar xerox perfeita, toda cópia, toda escrita, ela é feita dentro do âmbito da questão do manuscrito, né? Então, para isso, você teria um profissional para fazer aquilo, né? Seria muito mais tranquilo, ou você faz, ou você tem um profissional. Como você tem um alto nível de analfabetismo, então é muito tranquilo você recorrer a um profissional para isso. Quando você teria, por exemplo, um conjunto completo de escriba, você teria aquilo que chama de scriptorium, né, em latim, scriptorium. Exatamente no Egito, por exemplo, na parte do Egito ali você tinha muitas casas locais de profissionais que faziam cópias de texto, né? Isso é colocado aí. Tá, beleza, então você tem, por que você teria o surgimento ali do amanuense, do escriba tal, do amanuense, aquele sujeito que era contratado ali para copiar algum texto para alguém, né? Exatamente a ideia é que você tem um nível de alfabetismo muito grande ali e você tem alguém que se especializou naquilo, né? Conseguiu. E aí essas são basicamente as razões, né, assim, introdutórias para que você tivesse. Então, às vezes até alguém contratava um escriba para copiar um texto, até também para aquela ideia de passar para um profissional, né? Então ele sabe o que está fazendo, eu vou, ou então para poupar tempo, enfim, tem várias e várias razões. Li algum livro aí que falava que tinha alguns amanuenses que escreviam sete cartas, né? Ou seja, 7 ditados ali, estava escrevendo sete coisas diferentes, né? Eu li isso aí atribuído a Orígenes, né? Que ele, na verdade, ele era um autor, né? Assim, nesse sentido, não necessariamente um amanuense, nesse sentido de... Mas ele conseguia, ela tinha uma habilidade tão grande que ele conseguia escrever 7 cartas aí ao mesmo tempo, enfim, não sei como, mas aí são outros 500. Mas você teria realmente a amanuense ali habilidosos, escribas habilidosos, esses escribas aparecem muito no Novo Testamento, né? E aí no Novo Testamento também ele aparece junto com os escribas, os fariseus, né? Escribas e fariseus vão se tornando ali doutores da lei, enfim, você tem esse nome escriba aparecendo no Novo Testamento. Nesse sentido do vídeo aqui, os escribas são simplesmente os sujeitos que estão ali, são contratados para copiar textos, né? E aí, nesse sentido, é que a gente trouxe a questão sobre esse uso do amanuense no texto do Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento usaram outras pessoas, contrataram outras pessoas para escrever seus textos, né? A Douglas Moo, por exemplo, né, Tial, ele comentam que a maior parte das cartas do Novo Testamento a maior parte foi feita através de amanuenses, né, de escribas profissionais, ou então alguém contratado para copiar as cartas, né? Essa é uma afirmação meio que polêmica, né? Mas é isso que os autores colocam ali lá pelas páginas 425, 426, por ali assim. Aí nós temos essa questão. No Novo Testamento temos alguns exemplos, alguns indicativos de que alguns amanuenses apareceram ali no texto, né? Ou seja, foram os escritores do texto, embora os autores estivessem ali ditando como era natural, outras pessoas iriam escrever o texto. Você pega ali, por exemplo, Romanos capítulo 16, versículo 22, aparece ali Tércio como sendo aquele que escreveu a carta, né? Você pega ali, por exemplo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 17, aparece também uma saudação que é feita no final da carta, o que era muito comum quando alguém escrevia uma carta através de amanuense, ele poderia fazer, ou ele fazia, geralmente, né, sempre, ele escrevia uma saudação no final ali, né, de próprio punho, e isso dava um certo reforço. É a mesma coisa que aparece em Gálatas capítulo 11, capítulo 6, versículo 11. Quando você vai recorrer para Pedro ali, também aparece ali o Pedro ali, também em suas cartas, indicativo de que ele fez uso de amanuense em algum momento ali, né? Você tem o Silvano, enfim, algumas questões ali. Bom, então basicamente é isso. Essa é a parte introdutória dessas questões, se realmente o uso o uso desse amanuense no Novo Testamento, ele já está bem claro. É claro que os autores do Novo Testamento fizeram uso em suas cartas de escribas ali para escrever aquilo que eles iriam colocar. Então, basicamente, é isso aí.
Nós temos aí essa afirmação muito complicada, muito forte, né, do Douglas Moo e et al., esses autores vão dizer exatamente isso, né, que a maior parte, repetindo aqui a informação, a maior parte das cartas do Novo Testamento, elas foram escritas através de amanuenses. Isso é uma afirmação meio que polêmica. Então, se você pensar nos amanuenses em relação ao autor da carta, ou autor do texto, aqui falando de forma geral, o autor do texto e o amanuense, como que é a liberdade? O debate acadêmico hoje é mais a questão da liberdade, né? Qual a liberdade que esse amanuense tem, esse escriba tem? Ele tem total liberdade de alterar palavras, mudar alguma coisa? Tem ou não tem? Então, é debatido também, é dito que a resposta mais plausível para essa questão é que depende de dois fatores, pelo menos, né? Você tem dois fatores aí. A habilidade do escriba, se esse escriba ele é um escriba habilidoso, então você tem uma confiança maior de dizer, deixa que ele faça a correção naquilo que eu estou a dizer, né? Eu poderia, supondo aqui que o autor original dissesse eu amo ela, né? Então o escriba profissional escreveria amo-te, né? Amo-te. Alguma coisa nesse sentido poderia acontecer, né? É provável que sim, dependendo do nível de confiança que o autor tivesse em relação a esse escriba. O outro elemento aqui, que a gente poderia citar, né, nessa questão, o que determina esse nível de liberdade, é basicamente o nível de relação também que esse autor tem com esse escriba. Se é uma relação muito próxima, com certeza o nível de liberdade ele pode ser um pouco mais próximo, né? Claro, estou vendo, analisando tudo isso na perspectiva daquilo que estou a pensar sobre isso, né? Estudei, li algumas coisas, e também usando como referência um autor, né, aqui para fazer essa afirmação, tá? Que a maioria das cartas do Novo Testamento foi escrita através de escribas, e então essas afirmações elas são meio que polêmicas, né? Eu gosto de falar das questões polêmicas, mas sem tomar muito partido, sem dizer exatamente isso, é verdade e tal, eu fico a observar, né, é mais como uma forma de comunicação, tá? Então esses seriam basicamente os critérios, né, e a gente tem que aprender, abrindo parênteses, a gente tem que aprender na internet a ouvir algumas coisas e achar interessante quando são interessantes e ter a perspicácia de analisar depois, deixar aquilo ali guardado, analisar com calma, e não ficar tomando partido, porque o professor fulano de tal falou isso, que isso, que é isso, isso, aí você sai repetindo sem nem raciocinar, nem pensar, não é assim. O trabalho que eu faço aqui é um trabalho mais acadêmico, no sentido de que eu não estou preocupado em dar um veredicto final sobre as questões, mas estou preocupado em passar, às vezes, uma discussão, o que está sendo discutido ali naquele ponto, né? Para que assim você tenha mais essa visão, né? E aqui, claro, estou trazendo uma visão, a perspectiva de um grupo de autores aqui, o que pode diferenciar aqui e ali de outros autores, tá? Então, basicamente isso, deixando já claro aqui o aviso. Bom, aí nós temos esses requisitos, esses elementos que vão determinar exatamente o nível de liberdade que esse escriba tem. Quais são os critérios aqui usados, né? O cachorro do vizinho começou a latir aqui. Os critérios são basicamente a habilidade que esse escriba tem e a proximidade que esse escriba tem em relação ao autor, né? Então é isso. E aí você tem exatamente que o autor, fazendo um resumo aqui do que eu já falei, o autor realmente original, o que está ditando ali a carta, boa parte disso era dita através da audição, né, da fala, e ele ouvia a palavra. Essa palavra poderia muito bem ser escrita de uma forma equivocada por causa de som, também poderia acontecer, mas ele, claro, ele poderia perguntar, tal, é isso ou não é, tal, enfim. Mas você tem essa dificuldade do processo de escrita a partir do manuscrito. Bom, quando você pega essa informação de que a metade das cartas do Novo Testamento foi escrita exatamente por amanuenses, escribas profissionais e tal, você vai exatamente ferir aquele princípio, aquele argumento do estilo do autor, né? Como é que eu vou saber o estilo do autor, de Paulo, por exemplo, né, se a maior parte das cartas dele, né, supondo a maior parte das cartas de Paulo foi escrita por um amanuense. Então, se ele mudou de amanuense, se ele mudou de escriba, você vai ter exatamente aquilo que alguns autores levantam, que às vezes o grego de Paulo ele é diferente em alguns locais, né, algumas cartas. Isso justificaria, ele está usando aqui amanuense. Tá, caso contrário, se você fosse buscar justificar ali, tirar qualquer conclusão a partir de estilo do autor, fica difícil você exatamente fazer um rastreio do estilo do autor, uma vez que o autor está usando a amanuense, que pode exatamente ter estilo diferente, né? Então, esse argumento do estilo,
ele já começa a ser comprometido com essa afirmação aí dos autores Douglas Moore, por exemplo, aí, tá? Então aí ficaria bem complicado. Beleza, fechando essa parte, fica claro que no Novo Testamento foi usado exatamente amanuenses, né? Aí a discussão acadêmica, fazendo um resumo aqui, é basicamente qual a proximidade, aliás, qual a liberdade que esses amanuenses tinham, né? Ali qual o nível de liberdade. E também a informação que eu trouxe aqui, que exatamente a metade das cartas do Novo Testamento foram escritas por amanuense, e basicamente que o autor, né, fazendo um resumo final aqui, o autor, ele teria, quando ele escrevia através da amanuense, ele poderia escrever uma declaração, uma saudação de próprio punho, né, assim como Paulo faz em alguns momentos, e que quando você vai analisar o estilo do autor, através dessas afirmações que eu já fiz, essa análise do estilo, ela fica meio que comprometida, tá? Então, basicamente, isso que eu trouxe no vídeo, esse levantamento aqui sobre a questão do uso dos escribas, né? Os escribas, eles eram pessoas bem pagas, né? Aí, os escribas recebiam bastante dinheiro aí, dependendo do momento, e é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, comenta aqui se você já conhecia essa discussão aí, você concorda aí com as conclusões ou não, né? Ou você tem outra explicação, comenta aí, tá? Valeu, fui.